Tom Brady, marido da Gisele Bündchen, astro do futebol americano, o Pelé do futebol americano, se aposentou. Será que ele pode se aposentar? Bem, é sobre a aposentadoria dos atletas, sobre como gerir o dinheiro de atletas que a gente vai falar hoje com alguém que conhece tudo sobre esse assunto. André, roda essa vinheta para a gente marcar esse gol. Renan, quanto tempo? Tudo bom? Tudo ótimo, Mara. Muito bom falar com você. Prazer enorme participar aí do programa. Enfim, se eu puder ajudar com um pouquinho... Renan, a Redoma, eu lembro da Redoma desde que ela nasceu. Eu conheci a Redoma quando ela nasceu. Você acompanha ela há 10 anos. Então, ela é especializada em cuidar de dinheiro de atletas, jogadores de futebol ou todo tipo de atleta. Fala um pouco para a gente das características, como é que você cuida do dinheiro de atletas? Bom, como você bem colocou, né, você acompanhou o início da Redoma, inclusive a gente já chegou a fazer algumas outras matérias sobre o tema, enfim. De fato, a gente iniciou há 10 anos atrás, né, eu sou engenheiro de formação, mas desde do meu início no mercado de trabalho, eu fui para o mercado financeiro e acabei me especializando justamente em cuidar do bolso das pessoas, né. O que aconteceu foi que se a gente pegar de 15, 20 anos para cá, eu comecei a notar que os salários dos jogadores de futebol no Brasil, eles deram um salto, né. Fora do Brasil, a gente já se ganhava muito bem, até por se ganhar em moeda forte, né, em dólar, em euro, enfim. Mas no Brasil, até por conta da entrada de novos patrocinadores, a entrada de novas receitas, etc., os atletas começaram a ganhar muito dinheiro no Brasil também. E na mesma proporção que aumentou os salários, né, e as receitas, falando de futebol, eu comecei a ver diversas matérias na mídia de atletas encerrando a carreira em dificuldade financeira, né. Então, inclusive, recentemente eu fiz uma entrevista a respeito do aniversário de morte do Garrincha, né, que foi um atleta nosso, enfim, espetacular no campo, mas que morreu pobre. Então, sem dúvida nenhuma... Na biografia do Garrincha, você lê, assim, episódios que são marcadamente os erros financeiros, né, que ele foi cometendo, e assim, ele ganhou muito dinheiro, até no final ali fizeram um jogo para ele, onde ele ganhou muito dinheiro, toda a arrecadação ia para ele, ele ganhou muito dinheiro, e ali também ele fez escolhas muito erradas. Eu abri falando da aposentadoria do Tom Brady, quer dizer, um astro milionário, casada com Gisele Bündchen, outra milionária, quer dizer, eu imagino que ali dinheiro não é problema, mas mesmo essas pessoas certamente têm um planejamento financeiro para se aposentar, porque o que a gente vê é que o atleta ele se aposenta cedo, né? Exato, não, é uma carreira completamente diferente, né, da minha, da sua, da média dos brasileiros, onde você tem uma longevidade muito maior para acumular, né. O atleta, efetivamente, ele ganha dinheiro por 10, 15 anos quando ele é mais longevo, digamos assim, mas via de regra ele vai ganhar dinheiro por 10 anos, né. Então ele precisa ser muito disciplinado, que ele já até tem a disciplina, né, por conta de ser um atleta, mas ele também precisa ser disciplinado nos investimentos, juntar o time dele, né, que é o entorno dele, muitas vezes a família, ou mesmo os parças, para que todo mundo esteja engajado naquele objetivo, né. Então naquele período que ele está em atividade, que é o período onde ele está tendo as maiores receitas, ele precisa acumular o máximo possível. E aí sim, quando ele encerrar a carreira, ele vai poder fazer diversas outras coisas. Mas o grande objetivo desse período é que, dado que ele teve o dom de ganhar dinheiro com esporte, seja ele jogador de futebol, seja ele um jogador de basquete, um lutador de MMA, não importa. Dado que ele teve um dom de ganhar dinheiro com esporte, o nosso objetivo é que essa primeira etapa da carreira dele, ele encerre com independência financeira. Depois, claro, o atleta encerra a carreira muito jovem, com, sei lá, hoje em dia eles até vão mais adiante na carreira, acima de 35 anos, alguns se aposentando com 40 anos, mas eles ainda vão ter 40, 50 anos de vida pela frente, né? Então é importante que nessa etapa, se eles seguirem e tiverem disciplina e fizerem um planejamento correto, eles vão encerrar a carreira
com a independência financeira. E dali para frente eles vão poder fazer o que eles quiserem, seja atuando novamente no esporte, seja gerindo o próprio patrimônio que eles construíram nesse período, ou seja, até empreendendo, muitos vão para o caminho de empreender, etc. e tal. Então, sem dúvida nenhuma, eles precisam de um cuidado, né? E aí por isso que talvez buscar uma ajuda profissional seja o melhor caminho, né? Porque quando a gente está doente, a gente busca um médico. Especializada, né, Henning? Especializada, porque né? Você conhecer, quer dizer, a vida de um atleta, de um médico, de um jornalista, são coisas diferentes, que têm fluxos de caixas diferentes, que têm pressões financeiras diferentes, né? Entender qual é a sua área é importante. Você falou chamar a família, chamar os parceiros para estarem envolvidos. E aí você lembrou uma vez conversando com Ana Maria Luzardi, que é uma professora da George Washington University, que ela montou um curso para jogadores de basquete lá nos Estados Unidos, enfim, de educação financeira. E ela falou que um dos cuidados que eles têm é chamar a família para as aulas também, porque é importante que a família entenda, né? Quer dizer, porque a família tem que entender que aquele dinheiro dele não é, porque senão fica rico durante 2 anos e depois acaba tudo, né? Exato, não adianta nada o atleta ter um baita de um salário, guardar dinheiro e, por exemplo, a esposa dele resolver comprar uma bolsa de 5, 10 mil reais todos os meses, entendeu? Então, realmente, quando a gente fala de chamar a família, é justamente para que a família compre aquele objetivo, né? Eu sei que a vida de um atleta, muitas vezes ele se sacrifica, né, do ponto de vista de ficar ausente da família, ele tem que ser muito disciplinado para aguentar aquele período, mas justamente, dado que ele já tem que sofrer tudo isso, por que não também profissionalizar, né, essa parte, digamos assim, da gestão patrimonial, né? Eu costumo dizer que talvez a gestão patrimonial seja, sem dúvida nenhuma, a segunda coisa mais importante, né? A primeira coisa mais importante é a nossa família. Mas justamente para você ter uma tranquilidade, o seu bolso precisa estar tranquilo para que você possa cuidar bem da sua família, né? Então, por isso que é tão importante. E quanto mais cedo o atleta, ou qualquer pessoa aí, na verdade, eu acho que a questão da educação financeira no Brasil, ela é muito falha, né? Eu, enfim, fiz engenharia e não aprendi como cuidar do meu dinheiro, né? A gente aprende como ganhar dinheiro com as nossas profissões, mas ninguém ensina a gente como cuidar do nosso patrimônio, que no mínimo você anteciparia uma aposentadoria. Então, eu, ao longo desses meus anos, aí, 20 anos de carreira, eu vim me especializando e acabei aprendendo sozinho, né? E justamente por isso que a Redoma tem um DNA muito focado em educação financeira. Inclusive, você, Mara, sabe muito bem disso, porque a gente chegou a fazer alguns programas em conjunto, na época com o William Fizemos Machado. Eventos, né? Fizemos vários eventos sobre isso com atletas, é verdade. E, inclusive, hoje a Redoma tem um projeto que eu quero até estender para outros clubes. A gente tem um projeto de educação financeira continuada no Red Bull Bragantino, onde eu dou aula de educação financeira desde o sub-13 até o sub-23, ou desde o sub-15 até o sub-23. Então, é muito bacana. Primeiro, a preocupação do clube, né? Quer dizer, em trazer esse conceito para o atleta dele. Porque justamente os atletas, talvez a profissão onde o atleta ganhe dinheiro mais rápido, né? Quer dizer, às vezes ele com 18, 19 anos já assina o primeiro contrato profissional e são contratos, às vezes, milionários, né? Então, você ensinar ele como ele deve gerir, como ele deve lidar com esse patrimônio o quanto antes, é melhor, né? Especificamente quando a gente fala um pouco do nicho do futebol, né, que falando de Brasil especificamente, a gente sabe que normalmente os atletas vêm completamente sem estrutura familiar, sem nenhum tipo de educação formal, então, você ter isso na sua formação é fundamental. Então eu entendo que o Red Bull Bragantino está de parabéns por buscar esse tipo de ajuda. A Redoma tem isso no DNA e a gente quer replicar isso em outros clubes. Henning, você falou dos parceiros, né? Eu lembro que naqueles eventos que a gente fazia, você me apresentou vários atletas que eu entrevistei, e alguns deles me disseram o seguinte: olha, os maiores erros que eu cometi foi entrar em negócios com amigos, porque aparecem vários amigos te propondo negócio. Esse é um erro comum? Enfim, é recorrente? E é recorrente no Brasil e no exterior? Enfim, existe um padrão em relação a isso? Sim, bacana a tua pergunta. Sim, Mara, é recorrente, né?
e até é curioso, né? Porque é aquilo que eu até comentei um pouquinho para trás aqui na entrevista. Quando a gente está doente, a gente busca um médico, né? Por que não buscar um profissional para cuidar do nosso bolso, que talvez seja a segunda coisa mais importante depois da saúde da família? Então, realmente não dá para entender você falar, não, vou investir o dinheiro com meu amigo, ainda que seu amigo seja bem intencionado, se ele não for um profissional e não tiver conhecimento, as chances daquilo dar errado é muito grande. E o ponto que você levantou, né, de fazer negócios na economia real, é um problema recorrente, tá? A Redoma lida bastante com isso, é bastante comum que os nossos atletas nos tragam oportunidades, porque realmente, como você falou, o atleta normalmente desponta, começa a ganhar dinheiro, e aí o entorno dele começa a trazer, ou enfim, sugestões de investimento, vamos abrir um cabeleireiro, vamos abrir uma barbearia, vamos abrir uma paleteria, enfim. Só que muitas vezes, essas pessoas, que sejam os parceiros ou seja a família que traz esse tipo de empreendimento, ela não tem o menor conhecimento para fazer a gestão daquilo, né? Então, na prática, muitas vezes o atleta até tem um pensamento do tipo assim, em vez de eu dar dinheiro pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão, eu vou montar lá uma barbearia, ele vai tocar e, vai resolver o meu problema. Muitas vezes, o que é normal é que você aumenta o problema, porque você, de fato, acaba investindo, gastando dinheiro para colocar aquele negócio de pé, mas a pessoa que vai tocar não tem conhecimento e o negócio acaba dando prejuízo ou quebrando. E a gente já viu esse cenário acontecer diversas vezes, né? Então, nem sempre a história de dar a vara para pescar é o melhor caminho, porque às vezes sai mais caro, dado justamente o desconhecimento, né? E a outra coisa que eu acho ruim nesse cenário é porque para você empreender, ou seja, investir na economia real, que de fato é o investimento que você tem mais risco, né? Porque você parte da prerrogativa que pode dar certo ou pode dar errado, é que tem aquela máxima que os olhos do dono que engordam o gado, né? Uma vez que o atleta ele tem que estar focado em jogar futebol naquele período, ele não vai conseguir olhar com carinho aquele outro investimento. Então aquilo, de certa forma, vai ficar largado. Então, a não ser que você profissionalize aquela questão, dificilmente isso dá certo. E muitas vezes o investimento na economia real, como a gente falou, no limite ele quebra e às vezes até dá prejuízo, você gera dívidas, então acaba sendo um problema maior. Em respondendo a sua pergunta em relação a se isso também acontece fora do Brasil, também acontece, tá, Mara? Mas acontece menos, porque, via de regra, os atletas que estão fora, eles estão no vestiário com outros atletas com outro tipo de formação, né? Via de regra, o atleta fora do Brasil, muitas vezes ele tem que fazer uma universidade para exercer aquele esporte, então ele acaba trazendo esse tipo de conhecimento e de cultura para dentro do vestiário ou para dentro do centro de treinamento, e isso acaba sendo muito válido, porque você acaba elevando o nível cultural e, naturalmente, você acaba, enfim, conseguindo atletas, enfim, que acabam pensando diferente. Então, acontece também esse tipo de investimento fora do Brasil? Sem dúvida que acontece. Fora do Brasil também tem os parceiros? Também tem. Mas é em outra proporção. Não é igual o que acontece no Brasil, não é com a mesma conotação. Quer dizer, o fato talvez de ele ter mais conhecimento e justamente ter uma estrutura familiar, etc., faz com que, normalmente, os atletas fora do Brasil, eles acabam focando muito na carreira. E aí, no pós-carreira, aí sim ele vai empreender, vai executar alguma outra coisa. A não ser casos, por exemplo, de atletas que, na verdade, eles criam uma marca e a marca acaba ficando muito maior do que o atleta, como é o caso do Cristiano Ronaldo, que hoje em dia ele tem investimentos em hotéis, ele tem investimentos em restaurantes, ele tem diversos outros investimentos. Naturalmente, claro, ele tem uma estrutura por trás, ele tem uma empresa, não sei se um single family office que ele montou para ele, ou se ele tem uma empresa parecida com a Redoma que faz isso para ele, mas sim, é totalmente profissionalizado. E, claro, nesse nível de atleta, o nível do Tom Brady, que nem você citou, certamente eles acabam diversificando, porque daí também é tanto dinheiro que acaba sendo interessante você tomar um pouco mais de risco e investir na economia real. Mas, sem dúvida nenhuma, essa turma tem uma estrutura 100% profissional, que faz toda a análise de risco, faz o valuation, para ter certeza se faz sentido investir naquele negócio ou não. Claro que isso não é uma garantia que vai dar certo ou errado, mas pelo menos você minimiza os prejuízos, né? Eu vi uma coisa que me chamou a atenção numa entrevista do Tom Brady, ele falando dos desafios
emocionais, quer dizer, quando a gente fala do atleta, né, você fala, ele tem uma carreira curta, enfim, porque por causa da capacidade dele, da energia e tal, mas vai além disso. Nessa entrevista ele ficou claro ali que ele falou assim, olha, é muita dedicação, foram 20 anos ali, né, você tem, como você falou, uma disciplina, um rigor, a família, não pode estar perto da família sempre, enfim, tem muitos compromissos, e aí ele fala isso, ele fala desse desafio mental, emocional, além do desafio físico. E eu imagino que ele ter a liberdade para falar, bem, agora eu posso parar? Agora você imagina o sujeito chegar nessa altura e falar, não posso parar, dependo para poder fazer essa máquina rodar. Deve ser muito cruel, né? Sem dúvida nenhuma, né, Mara? E por isso que você vê tantos casos, né, no pós-carreira de atletas passando dificuldade, você vê tantos casos de atleta com, enfim, com problemas, síndrome do pânico, né? Separações, exato. Então, Ana Maria me falou isso, que você tem casos, e aí vem doenças, vem separação, vem problemas psicológicos, vem uma série de coisas depois. Sem dúvida nenhuma, né? Porque imagina a cabeça desse atleta, como é que fica, ele tendo abdicado lá de 20 anos da vida dele, talvez os melhores anos, né, onde você tem mais saúde, mais liberdade, etc e tal, ele abdicou daquilo para construir uma carreira no futebol, e aí se ele não teve a disciplina na outra ponta de guardar o recurso dele e aplicar bem esse recurso, naturalmente ele vai encerrar a carreira em dificuldade financeira. E os números mostram isso, né? Tem uma consultoria alemã que mostra que 50% dos atletas encerram a carreira em dificuldade financeira e 70% quebram em 2 anos após a carreira. Então você vê que os números são significativos, né? Então, realmente, eu imagino que seja uma frustração muito grande e por isso que acaba acarretando todos esses problemas, né? A separação. Inclusive, recentemente a gente fez um post sobre a questão da separação, e aí não é só uma característica do atleta, né? A questão financeira, ela, eu não lembro agora o número exato, mas eu acho que representa 56% dos divórcios são por causa de questões financeiras. Então você vê que realmente a questão financeira ela tem um peso relevante, né? Então, justamente o papel da Redoma, né, ao longo da carreira do atleta, é justamente blindar o atleta, tanto no que tange, a gente chama a vida pessoal dele, né? E aí, quando a gente fala de vida pessoal, a gente está falando do entorno também, né? Cuidar da família, eventualmente dos parceiros, enfim, quem tiver no entorno dele, que possa basicamente tirar a atenção dele. Porque qual que é o objetivo principal? O objetivo principal é que o atleta não tenha nenhum tipo de preocupação durante a carreira, nem com o bolso dele, ou seja, ele vai estar com o bolso bem cuidado, através de um planejamento financeiro, através de uma empresa profissional, e a Redoma também se propõe a cuidar da vida pessoal dele. Então a gente dá desde assessoria jurídica, assessoria contábil, para a gente evitar, por exemplo, de ver casos, porque eles são pessoas públicas, né? A gente vê casos como a gente viu recentemente do Cristiano Ronaldo, um ícone, saindo na capa do jornal com problema de imposto. Ele mesmo veio a público e falou, olha gente, eu jamais sonegaria qualquer tipo de imposto, não tem o menor cabimento, eu, uma pessoa pública com que eu ganho de recurso, etc e tal, o que aconteceu é que eu fui mal assessorado, eu tinha uma equipe por trás que conduzia isso, e eu fui mal assessorado e por isso que isso aconteceu, inclusive esse contador já foi demitido. Então, justamente... Isso que você falou é importantíssimo, né, porque ele é uma figura pública, quer dizer, tem que dar o exemplo, né, e ganha... E isso que ele diz é verdade, pô, não faz sentido eu, com a fortuna que eu ganho, burlar o imposto, né? Quer dizer... Exato. E esse é o grande... Compartilhar, né? E é isso que a Redoma se propõe a fazer, ou seja, toda essa parte burocrática que tira o foco do atleta no dia a dia, a gente se propõe a blindar para ele. Então, vai desde essa parte tributária, e você tem, obviamente, os atletas que são expatriados, aí você tem diversas características que você precisa pensar para que ele faça de uma maneira correta, justamente por ser uma pessoa pública. Você tem, por exemplo, a área de imobiliária, é muito comum os atletas, especialmente falando de Brasil, investir em imóveis, então a gente também profissionaliza isso, porque muitas vezes o cara investe em imóvel, mas ele não sabe nem o que ele está comprando, se aquilo é bom para renda, se aquilo vai valorizar, não vai, então também tem que ter uma diligência, né, no investimento imobiliário, não é simplesmente que você está comprando tijolo, que necessariamente você vai ganhar dinheiro, né, Então a gente também tem essa área, temos uma Agora, área de... esses grandes nomes, tipo Ronaldinho, Ronaldinho não, é que eu confundo os Ronaldo, aquele outro Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. O Fenômeno.
Então, o Reinaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo, Tom Brady, enfim, eles são a própria marca, né? Então, porque você vê nas matérias do Tom Brady, ele fala, não, agora eu vou cuidar das minhas empresas na área de esportes, imagino que seja no licenciamento de marcas, esse tipo de coisa. Agora, ele falou também que criou uma plataforma de NFT, que ele vai investir também em NFT. Isso tem acontecido com bastante atleta, né? Todos esses investimentos, né, que a gente chama de alternativos ou investimentos mais modernos, né, como a história do metaverso, da NFT, de novo, acho que todo investimento, acho que ele tem que ser bem analisado. Você precisa entender o risco sempre do que você está investindo, né? A grande maioria das pessoas só olha o retorno, né? Mas ela esquece de olhar o risco, né? E existe uma relação risco-retorno que ela é muito importante. Eu, como engenheiro, o que eu mais estudei na faculdade foi gráfico de risco-retorno, porque você não tem retorno sem você ter risco, né? E quanto maior o retorno, certamente também é maior o risco. Então as pessoas precisam entender o que elas estão comprando. Agora, como diversificação, eu acho super válido, tá? E quando a gente fala de finanças, de mercado financeiro, basicamente, traduzindo isso, o nome do jogo é justamente diversificação. Porque mesmo você estando com um profissional, com um acompanhamento, infelizmente as pessoas não têm bola de cristal. E especificamente quando a gente fala de Brasil, né, que é um país com tanta volatilidade, por questões políticas, por questões da economia, etc., fica muito difícil de traçar cenários de longo prazo, né? Então, por isso que se faz tão importante a diversificação. E a diversificação nada mais é do que não colocar todos os ovos numa cesta só. Porque, naturalmente, se você corre com a cesta e está com todos os ovos numa cesta só, você vai quebrar. Então, esse é o principal nome do jogo, né, no mercado financeiro, é você focar em diversificação. Então, eu vejo com bons olhos, claro que de acordo com o risco que cada um está disposto a tomar, investir nesse tipo de investimento, sejam as NFTs, seja o metaverso, seja comprar hoje as criptomoedas, seja Bitcoin, ou Ethereum, ou qualquer uma outra. Então, eu acho que faz parte, né? Quer dizer, hoje em dia você vê que são ativos que, enfim, o mercado financeiro passou a olhar com mais critério e mais carinho, e eu acho que faz sentido sim. Especificamente, as NFTs, elas têm tido bastante aceitação com os atletas, né? Não só eles têm investido... Explica pra gente o que é NFT, Henning. Olha, eu não sou um especialista, tá, Mara? Mas eu tenho estudado um pouco e basicamente o que eu entendo, né, tentando traduzir aí para o leigo, é basicamente você digitalizar algum tipo de arte. Então isso vai desde um desenho, por exemplo, que nem a gente está vendo aqui atrás, esse índiozinho num artista que chama Crânio Arts, uma fotografia, enfim, esse tipo de arte ele pode ser digitalizada. E hoje em dia, essa arte digitalizada, cada vez mais ela tem valor, né? O que eu comecei a entender um pouco e comecei a estudar é que, assim, o que me parece que vai acontecer é que as nossas redes sociais, elas vão acabar se tornando um grande balcão de negócios. Então hoje você já vê, por exemplo, nas próprias redes sociais, você vê diversas pessoas que já têm essas artes NFTs publicadas no seu Instagram, etc e tal, e você pode chegar lá, entrar e dar um bid naquela arte. Então, você vai acabar fomentando esse mercado, tá? Reni, mas para ele faz sentido isso, né? Porque eu tô lembrando do Elon Musk quando ele fala que vai comprar Bitcoin com Ethereum e tal, e ele movimenta esse mercado. Quer dizer, o Tom Brady tem essa popularidade, enfim. Sem dúvida. É um mercado que ele pode movimentar, né? Ele ajudar a movimentar. E tem acontecido também uma febre, Mara, aí falando um pouco dos esportes, de você tokenizar, eu não sei exatamente como é que fala essa palavra, mas... Enfim, é verdade, os clubes, né? Os clubes, você fazer o token, ou a tokenização, eu acho que é assim que fala. Tokenização. Eu estou estudando isso, Reni, eu estou estudando isso, porque a gente tem uma comunidade aqui no My News, eu estou estudando esse mercado. Imagino. Então, isso tem acontecido, inclusive a gente tem sido procurado por conta justamente dos atletas que a gente cuida, porque algumas empresas querem criar o token do atleta, ou o NFT do atleta. Então, isso é bastante comum. Tem alguns clubes que criaram uma cesta de atletas onde você pode investir. Então, assim, são... alternativas de investimento, né? Como a gente falou, são diversificações, mas de novo,
quando você vai investir, você sempre tem que tomar muito cuidado com o risco. E você tem que estar muito confortável com aquele risco. Porque o Tom Brady, por exemplo, deve estar ali fazendo esse negócio com NFT, mas o grosso do dinheiro dele está no título americano, vendendo inflação, certeza, né? Que é para não deixar ele e a Gisele Bündchen com aquela casa na Costa Rica lá, tranquila, né? Não, e com o patrimônio que ele tem, também não faz o menor sentido ele correr um grande risco com a maior parte, né? Quer dizer, ele pega uma parte pequena, uma parcela pequena que ele vai tomar risco, seja investindo em ativos com mais volatilidade, como NFTs, como o metaverso, como a própria criptomoeda, ou mesmo ações, né? Porque ação também, quando você compra uma ação de uma empresa, tem bastante volatilidade. Então, é natural, quer dizer, um cara com patrimônio que nem um Tom Brady da vida, que nem um Messi, um Cristiano Ronaldo, esses caras têm que diversificar e tem que ter de tudo um pouco, que nem o próprio Neymar, né, que recentemente comprou ali 2 NFTs, aquela que tem feito bastante sucesso, é de um artista que criou uma imagem de um macaquinho, enfim, esse macaquinho tem diversas caras, acessórios, e cada um deles tem um valor e o negócio explodiu. E tem uma coisa por trás dessa história da NFT, que é o que talvez faça sentido para tudo isso, né? Porque a NFT, eles acabaram agregando a questão do status. Então, por exemplo, quem adquire esse macaquinho, ele tem acesso, por exemplo, a uma festa exclusiva em Nova York, que só as 50 pessoas, as 200 pessoas ou 1.000 pessoas que têm o macaquinho são convidadas para aquela festa. Você vai assistir. E ele se acha parça do Neymar, né? Ele começa exato, exato. E aí você vai poder frequentar o ambiente que o Neymar vai estar, porque o Neymar também é investidor daquilo. Aí, de repente, o Hamilton da Fórmula 1 também investiu naquilo e também vai frequentar. Então, a sacada dessa história inteira, e aí que eu acho que é o que dá o valor, são as comunidades e essa questão da exclusividade, daquilo te gerar alguma coisa exclusivo e uma experiência. Então, aí que eu acho que está o valor da história. Claro que a arte em si é bacana, é bonita, eu sou um cara que adoro investir em arte, inclusive, como vocês podem ver aqui atrás, a gente tem nosso escritório. Então, assim, eu gosto de arte em geral, tá? Então, a arte em si é bacana, mas eu entendo que o que faz movimentar tudo isso é a questão da experiência, da exclusividade e do status. Isso acaba fazendo com que esses ativos se valorizem e tomem essa proporção e essa questão da mídia que, enfim, todo mundo falando disso, né? Henning, eu tô aqui com a produção falando nos meus ouvidos que eu já estourei todo o tempo. Eu levaria essa conversa aqui por muito mais horas. Mas quando você quiser. Vou convidar para vir mais vezes para a gente falar da vida dos atletas, falar do dinheiro dos atletas, da vida dos atletas. Será um prazer enorme, eu fico muito grato com o convite. Enfim, você acompanha a Redoma desde o início, né? A gente está já há 10 anos no mercado. Você perguntou até no início se a gente é focado em jogadores de futebol. Iniciamos nesse nicho, mas hoje em dia a gente atende qualquer atleta, inclusive celebridades, empresários, herdeiros. Então, hoje em dia não mais é só focado no nicho, mas a gente continua cuidando, obviamente, desse nicho, porque eu gostaria realmente de mudar um pouco dessas estatísticas, né? O meu principal objetivo, justamente pelo DNA, não só meu, como da Redoma, de educação financeira, é justamente que com esse nosso trabalho a gente consiga mudar um pouco dessa estatística que é tão cruel, né? Mas, enfim, agradeço demais, foi muito bacana esse papo, como sempre, e estou à disposição para quando você quiser me chamar. Muito obrigada, Henning. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. E aí, você gostou dessa conversa? Olha, se você tiver dúvidas sobre atletas, se você é um atleta, manda pra gente a dúvida, compartilha com os amigos e a gente se vê logo, logo aqui no My News Previdência. Até!